Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. É livre de fato somente quem aceitou a libertação conquistada por Jesus. Ele veio nos trazer a mais profunda liberdade. Livrou-nos da condenação do pecado, da culpa e dos fardos do legalismo. Paulo ordenou aos Gálatas que não abrissem mão de sua liberdade em Cristo. O tom de voz do apóstolo é muito forte ao ensinar isso. É como se ele dissesse: Ei pessoal, estamos livres, não aceitem mais viver como escravos. Paulo queria que esse verso fosse o resumo de sua carta aos Gálatas. Nesse verso, o verbo traduzido por nos libertou está num tempo verbal que indica uma ação única no passado que foi consumada, como uma carta de alforria, assinada, carimbada do modo mais definitivo possível. A metáfora que Paulo tem em mente equivale a um documento escrito e assinado por Deus, declarando que em Cristo deixamos de ser escravos, somos livres. Agora precisamos aprender a viver com todos os direitos e privilégios dessa nova posição. Não é fácil para um servo viver como herdeiro. Durante toda a vida a pessoa viveu como escravo, nenhum direito legal, e agora a pessoa recebe uma carta de alforria. Ela não sabe como lidar com a nova posição. Ainda por cima, havia uma crença de que uma divindade poderia comprar sua liberdade. Então o escravo levava o dinheiro à tesouraria do templo para obter sua liberdade. Na prática, o processo era fictício, pois agora o escravo passava a pertencer legalmente ao Deus. Foram encontradas quase 1000 inscrições no templo da sacerdotisa de Apolo, em Delfos, que datam de 201 a.C. a 100 d.C. Para a liberdade, Apolo, deus do templo de Delfos, comprou de Sosibos de Anfisa uma escrava cujo nome era Niceia. No entanto, em troca da liberdade, Niceia, a escrava adquirida, se dedicou a Apolo. Há uma diferença fundamental entre a liberdade em Cristo e aquela que os escravos experimentavam na antiguidade. Nós não pagamos o preço da compra. O apóstolo Pedro explica: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Jesus fez por nós o que jamais poderíamos fazer e pagou a penalidade de nossos pecados. Foi assim que ele nos libertou da condenação. Louve a Deus por isso. Você está livre.